Sabe aquela ideia de que para ser sofisticado a gente precisa de mais coisas, mais camadas, mais complicação? Pois é, e se a gente virasse isso de cabeça para baixo? E se a verdadeira sofisticação for o exato oposto? Se for sobre tirar e não sobre colocar? A gente vive na era do mais, né? É um bombardeio que não para. São as notificações pipocando na tela, os e-mails que não param de chegar, uma verdadeira avalanche de informação querendo nossa atenção a cada segundo. E não para por aí. São mais metas no trabalho, mais objetivos pessoais, uma lista de tarefas que, vamos combinar, parece que nunca tem fim, deixando aquela sensação de que a gente nunca está fazendo o suficiente. E com tudo isso vem mais barulho, um ruído constante que nos mantém ocupados, mas não necessariamente produtivos. É uma sensação familiar, não é? Estar sempre correndo, mas sem de fato sair do lugar. E aqui a gente começa a entender a raiz do problema. Fomos meio que condicionados a desconfiar do que é simples. Se uma ideia é muito clara, deve ser superficial. É assim que se cai na armadilha do culto ao complicado, onde a complexidade vira um escudo para parecer mais inteligente. Tem uma frase que funciona como um verdadeiro teste de fogo para o conhecimento. Ela diz o seguinte: quem não consegue explicar o que faz para uma criança, provavelmente não entende o que está fazendo. Pensa bem nisso. Se não dá para simplificar, será que o entendimento é mesmo profundo? Ok, agora a gente chega no ponto central, no coração de tudo isso. Porque por trás de toda essa complicação, de todo esse excesso, tem algo mais. Algo que muita gente tenta esconder a todo custo. A pergunta parece simples, mas a resposta é bem profunda. Por que existe tanto medo da simplicidade? Por que a gente foge dela como se fosse algo perigoso? Porque a simplicidade, ela expõe. É isso. Quando a gente tira todo o extra, os jargões, as complicações, o que sobra é só a essência, pura e simples. E aqui está o segredo que ninguém gosta de admitir. A essência não tem onde se esconder. Se a ideia for fraca, todo mundo vai ver. Se não tiver conteúdo de verdade ali, o vazio fica óbvio, escancarado. Então a gente tem de um lado a complexidade, que acaba sendo refúgio de quem está inseguro. É muito fácil complicar as coisas. Mas do outro lado, a gente tem a simplicidade. E esse sim é o território dos mestres. Porque para chegar na forma mais pura de uma ideia, é preciso um domínio absoluto. E é exatamente aqui que a gente entende a verdadeira anatomia da sofisticação. Não se trata do que a gente adiciona, mas sim do que a gente tem a coragem de tirar. Vamos pensar nos grandes gênios. Steve Jobs e a Apple. Era uma obsessão por remover o que não era necessário, lembra? E as equações de Einstein? A pura elegância da simplicidade. O objetivo deles nunca foi adicionar, foi sempre tirar, tirar e tirar, até sobrar só o que era essencial. E como a gente faz isso na prática? Através da poda constante. É a disciplina de dizer não. Não para algumas coisas, mas para quase tudo. É sobre cortar 99% das distrações, para que aquele 1% que realmente importa possa brilhar. Porque a verdade é essa: se existem 10 prioridades, então não existe nenhuma. A força de verdade está em ter apenas uma. Uma única prioridade que serve de guia para todo o resto. E quando a gente consegue atingir esse nível de foco, a gente encontra o que se pode chamar de liberdade do essencial. É nesse ponto que a clareza gera velocidade e a simplicidade se transforma em poder. O processo é bem direto. Primeiro, é preciso filtrar o ruído. Depois, ganhar a clareza. Então, naturalmente, as coisas começam a fluir. É aquele estado em que tudo acontece sem esforço, como se a gente estivesse em total controle. A perfeição, então, não é quando não tem mais nada para a gente colocar. É quando não tem mais nada que possa ser tirado. Seja numa mensagem, num trabalho ou na vida. É a forma mais pura e essencial. Então, o desafio que fica é este: o que pode ser removido? Agora, qual é o excesso que está sendo carregado, talvez disfarçado de algo importante, mas que no fundo é só peso morto? Pode ser um hábito que só rouba a energia, um projeto que não vai levar a lugar nenhum, um relacionamento que mais tira do que soma, ou até uma crença limitante. O convite é para começar a cortar, sentir aquele desconforto inicial e logo depois a leveza do que é essencial.
E a regra de ouro para levar daqui para frente é bem simples. Não tente ser impressionante, tente ser claro. A clareza é a nova autoridade. É no silêncio, na simplicidade, que a gente encontra a verdadeira força. Para a gente fechar, fica uma reflexão. O mestre não é quem faz coisas difíceis, é quem pega algo extremamente difícil e faz aquilo parecer ridiculamente simples. Qual é a sua arte? Onde essa maestria pode ser aplicada? O que pode começar a ser simplificado a partir de hoje?